televisor aqui é um TCL modelo L32S4900S. Esse televisor aqui ele não liga, tá inoperante. E o cliente trouxe pra gente aqui, pessoal, eu já desparafusei para que a gente possa fazer o vídeo mais rápido, tá? Para dar um vídeo explicativo e rápido. Então já vá deixando seu like, ative o sininho para notificações, compartilhe o nosso canal, se inscreva aí, não deixe de dar seu like para ajudar o nosso canal. É o bem que você nos faz é dando o seu like. Eu já deixei aqui já desparafusado, tá? Tirei aqui tudo, mas eu quero mostrar algo para vocês aqui, ó, que eu já vi anteriormente, aí eu me dei vontade de filmar aqui para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí, ó, tudo oxidado, olha só. Provavelmente ela deve ter caído água nesse televisor, tá? E por isso que tá todo oxidado a placa da fonte, é isso. Não sei se foi água, mas aparentemente tá parecendo ser água. Mas geralmente quando é água, né, aqui que cai, vem pela antena, vai atingir essa parte aqui, pessoal. Só que não, atingiu foi a parte aqui. Olha só como tá tudo oxidado, ó. Atingiu foi a placa da fonte. Vocês estão vendo? Então a gente vai ver aqui essa placa da fonte. Eu não tenho nenhuma placa dessa aqui, mas a gente vai recuperar ela, tentar ver o que está acontecendo com ela. Vou desmontar ela aqui para ver o que a gente vai fazer. Vamos lá, desmontar ela? Parafusado. Parafusei aqui. Perfeito. Agora, deixa eu só cuidar com o capacitor para ver se não está carregado esse capacitor, né? Porque eu liguei antes, primeiro para testar. Como tá com problema, deve estar carregado o capacitor. Vamos virar do outro lado aqui para te ver. Tá? Eu tô vendo também já aqui outra oxidação aqui, ó. Olha só isso. Oxidado, né? Pegou fogo ali, ó. Vou ter que tirar essa parte de proteção, né, que isola a placa para não entrar em curto com a carcaça. Esse TV de 2 polegadas, ele tem a placa da fonte, a placa principal, né, que é a main volt, tem a placa, entendeu? É uma T-Con e já conectada com o próprio display, né, interligada com o display. É um display misto com a T-Con, né? E essa placa é a placa do Wi-Fi. Essa aqui é a placa de controle, que também tem 2 plugs aqui, ó, que são ligados aos alto-falantes que estão aqui, ó. E também um problema que acontece muito quando tá cortando o som são esses conectores aqui, ó. Já peguei televisor que o som tava cortando, que eram os conectores. A gente fez uma limpeza, né? E muitas das vezes trocou o conector e voltou a funcionar normal. Outro problema muito comum nesse televisor é aqui, ó, quando oxida aqui a placa e ela não liga de jeito nenhum. Então essa aqui não tá ligando, essa placa não tá ligando, tá? Você tá vendo aí, ó, tudo oxidado. Eu vou dar uma limpeza nessa placa. A gente vai limpar a placa, vai colocar ela no ar quente, dar um banho de álcool isopropílico. Primeiro eu vou dar um banho de tiner nela, né? Eu gosto de banhar com tiner, né? Que tira toda a oxidação. Aí depois eu vou banhar ela com álcool isopropílico e depois, tá? Como essa televisão fica na região do mar, a gente vai dar um jato nela aqui eu faço uma substância, né? A gente mistura esse composto aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Eu gosto de mostrar para vocês que estão aí, que moram próximo de praia, de mar, pega muita maresia. Olha, pessoal, isso aqui é breu virgem. Esse breu virgem, o pó dele é socado às vezes, colocado dentro de tiner. E aí ele dissolve, né? E o tiner fica um pouco grosso. E a gente, depois de limpar o aparelho, que mora próximo do mar, te dá um jato nele, na placa, tanto na parte que tá a solda, né? As trilhas, como também por cima. E isso aí cria uma capa de proteção e evita que o salitre danifique quem mora próximo do mar. E aí, né, quando você for reparar, a própria capa que está aqui
desse breu virgem funciona como se fosse uma pasta solda. Então eu vou tirar essa placa do lugar, vou fazer tudo isso, tá? Para mostrar para vocês aí como ficou, e vai acompanhando o vídeo aí. Já vá se inscrevendo, já vá dando o seu like aí, ativa o sininho para notificações, compartilha nos canais, meus canal. Quero agradecer já aí os nossos quase 5.000 inscritos. Que Deus abençoe cada um de você em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. E Ele enaltece aqueles que o buscam com o coração. Nessa manhã a palavra que eu deixo para vocês aqui, estou hoje pela manhã aqui na nossa bancada. E já quero dizer que tem muitos vídeos que vem por aí também, tá? Sobre placas. Aí chegou umas placas, eu fiz um negócio, eu não coloquei ainda aí detalhe de cada placa Bluetooth. Fazendo uma análise também na placa principal, na placa main out, eu observe que aqui não tem nada oxidado, mas para fazer o serviço completo, vou tirar tudo daqui. Note que estão aí enferrujado aqui dentro, ó. Isso aqui é a marisia, olha só. Vou dar uma limpeza dentro dela, aqui nessa parte do metal. Dar um jato de tinta com breu virgem, tá? E fazer um serviço legal, para ver como é que vai ficar. Se a televisão não liga, eu tenho certeza que o problema está aqui na placa principal. Como? Porque quando você conecta o cabo aqui, ó, não acende nada, entendeu? Nem stand-by, nem nada, tá morto o televisor. Então indica logo que é, se não é o cabo, se não é o conector, se não é o fusível, olha só, tá? Se não é as pontes retificadoras, entendeu? Se tá chegando tensão aqui, ó, nos capacitores, então é óbvio que tem problema aí para frente. Como esse estágio aqui, onde tá essa listra aqui, ó, preta, tá a separação da fonte viva, né, da fonte primeiro estágio, e a fonte, entendeu, que não dá choque, que é a fonte secundária. Essa aqui é a fonte primária e essa aqui é a fonte secundária. A fonte primária recebe 110, 220, faz a conversão, entendeu, através do transformador chope e dos MOSFETs e os circuitos integrados aqui, os componentes, para entregar aqui na fonte secundária uma voltagem de 12 volts, tá bem aqui, ó, olha lá, ó, 12 volts no centro da tela, ó, 12 volts, tá? E também entregar a voltagem aqui para os LEDs através do conversor que tá ali, ó, que controla o backlight. Vamos lá, pessoal, vamos tirar a placa daí, dar uma limpeza nela e ver o que vai acontecer. Pessoal, eu tô aqui com a placa, tá? A placa tá aqui e a gente vai dar aqui uma sacada nela para ver o que é que tá acontecendo com essa oxidação, ok? Então vamos ver aqui direitinho, tá? E vamos fazer uma análise legal nela aqui para ver o que está acontecendo com essa placa. Já mostrei para vocês aqui, ó, como tá, ó. Olha como tá isso aí. Olha só, deixa eu botar aqui, pessoal. Você vê que eu uso esse aparelho aqui de backlight para mim também identificar curto. Ele funciona. Ainda vou estar ensinando para vocês aí como é que vocês vão usar esse aparelho aqui de backlight para identificar curto. Vamos lá, tô aqui com a placa. Tá chegando mais perto para você ver, ó. Muita oxidação nela aqui, ó. Os diodos aqui, ó, retificadores. Estão tudo oxidados no pé do diodo. Aqui, ó, já no estágio aqui, ó, no pé aqui do transformador, né? Também. Vou tirar agora essa parte dessa capa aqui. A gente ver aqui o que a gente vai fazer. Vou pegar aqui esse. Tira aqui, ó. É a proteção que protege a fonte para não bater na carcaça ali do... Não bater na carcaça. Olha também, pessoal, aqui do outro lado também, aqui embaixo. Olha como tá isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó. Olha aqui, ó. Vou aqui mostrar um ponto para vocês verem. Deixa eu parar aqui a câmera aqui. Que eu... Opa! Deixa eu paralisar aqui para vocês verem legal. Olha só aí, ó. Olha como tá aqui, ó. Oxidado. Viu? Essa parte toda tá oxidada. Aqui também, ó. Tá oxidado também. Olha só, várias oxidações. O primeiro procedimento que vai fazer é dar uma limpeza nela. Vamos limpar. Como eu falei que eu vou usar álcool isopropílico. Tá, mas primeiro eu vou dar um banho de...
Vou dar um banho aqui de água raiz, tá? Depois vou banhar ela com thinner e depois com benzina. Aliás, com álcool isopropílico. Primeiro banhando aqui com água raiz. Aqui, ó. Que a água raiz vai tirar essas partes que estão enferrujadas. Tá? Olha só como tem tanta coisa enferrujada aqui, ó. Tá? Tirar essas oxidações. Os pés aqui, ó. Vou banhar do outro lado também. Você está vendo aí. Agora eu vou pegar aqui minha escovinha. Escovinha aqui, pessoal, para passar, ó. Eu estou usando aqui água raiz, pessoal. A água raiz, ela atua também como protetor contra a oxidação também, né? Só que eu vou passar água raiz aqui, como eu falei para vocês, e depois eu vou passar álcool isopropílico. Olha aí como tá isso aqui, ó. Vou passar álcool isopropílico e depois uma camada daquele líquido que eu falei, que a gente usa ali o Breu Virgem com o thinner para fazer uma isolação legal. Cheirinho aqui interessante da água raiz, né? Que ela tem um cheiro. Tem partes aqui que ficam meia. Aí a gente passa aqui o pincelzinho. Pode dar um jato de ar quente, pessoal. Que aí sai tudo isso. Então faça isso aí. Se você não tiver água raiz, faça esse processo aí com álcool isopropílico mesmo. Lave bem. Tira toda a oxidação. É bom porque a água raiz, ela tira a oxidação. O álcool isopropílico tira a umidade. Passei aqui já. Agora eu vou ligar aqui a estação de solda de retrabalho para dar aqui uma esquentada nela aqui legal. Liguei aqui a estação de retrabalho, deixa ela chegar aqui em 200 graus, que é a temperatura ideal para a gente fazer nada. Enquanto isso eu vou fazer um teste aqui rapidão para ver se não tem nenhuma, se a trilha não rompeu aqui. Vou usar aqui o multímetro na escala de continuidade para ver se essas trilhas não romperam. Faça esse teste, ó, que eu vou fazer agora, ó. Fazer um teste aqui, ó, de continuidade para ver se a trilha não rompeu. Deixa eu ver, essa trilha aqui chega para cá e ela vai aqui, ó, para ver se não rompeu a trilha. Tá oxidada ali. Ela vem para cá, ó. Então tá bom, não rompeu não. Outra trilha aqui que tá oxidada, bora ver. Tá muito oxidada, mas é bom te raspar logo essa trilha, ó. Tá vendo? Vou raspar, ó. Tirar a oxidação dela, da trilha, e vou aplicar logo uma solda. Viu? Não use muito nada cortante para não arranhar a placa, né? Para fazer um serviço legal. Ó, só tô raspando em cima da trilha, ó, onde aparentemente está oxidada, para recuperar essa placa. Agora eu vou pegar o ferro de solda, pegar aqui um pouquinho de pasta de solda também. Tem que comprar o fluxo de solda, né? Solda líquida, né? Solda em pasta, para fazer uns trabalhos aí que a gente vai fazer muitas montagens aí. Tô pensando em fazer uns projetos, pessoal, e me dedicar só a fazer projeto para vocês aí e parar um pouquinho de estar consertando aparelho. Eita, 30 e quase 35 anos que eu trabalho com isso e tô aprendendo com vocês também aí. Olha, pessoal, quero mandar um abraço para aqueles que têm comentado aí. Tem uma galera pedindo para fazer vídeo aí de uma máquina, né? Uma máquina que a gente tem aqui de aqui é outra aqui, ó. Uma máquina retífica, né? Uma retífica. A gente vai fazer também o vídeo dessa retífica.
para estar colocando aí no vídeo, aí no canal. Tá com 2 anos, 3 anos, 4 anos que eu comprei essa máquina e até agora ela funciona, né? Deve ter gente que vai falar assim: ah, mas eu comprei essa máquina e ela deu problema, não sei o que. Ó, pessoal, o multímetro disse que não tá partido, mas eu vou logo refazer isso aqui, ó, porque tá muito oxidado. Então eu vou aproveitar logo e refazer. Estão vendo? Refazer aqui. Pronto, bem bacana. Agora eu vou botar uma camada generosa aqui de pasta para soldagem, né? Para a gente reforçar logo essa trilha, porque aí já pode ser que essa trilha aqui ela rompa lá na frente. E aí eu não quero que esse televisor apareça aqui tão cedo. Eu gosto de consertar e ficar para lá e não dar mais problema. Vamos lá, pessoal. Olha só, refazendo, ó. Chega mais perto para você ver, ó. Paciência, pessoal. Paciência, que no final tudo dará certo. Vai, solda. Então a gente vai botando mais solda aqui, ó, e vai refazendo a trilha aqui. Olha, pessoal, ó, refiz a trilha. Aí, ó, a trilha ficou bem firme agora. Agora nós vamos passar por outro procedimento. Vamos agora jogar um ar quente aqui, ó. Vamos jogar um ar quente nela, tanto desse lado como do outro. Olha aí, observe se ainda tem água oxidada ainda. Pronto, joguei um ar quente aqui. Desligar aqui a máquina porque ela fica fazendo barulho enquanto não desliga. Dá mais uma analisada para ver se não tem ainda nada oxidado. Observe nos pés aqui, ó, nos terminais aqui, ó, dos componentes, ó, se não tem nada oxidado, como eu estou fazendo aqui agora, ó. Tá? Ó, aqui, ó, tem uma leve oxidação aqui, ó. Então você vai lá, coloca mais um pouquinho de água raiz, passa aí a escovinha, faça uma análise em terminal por terminal de cada componente, ok? Traz o ar quente ainda um pouquinho para cá, que já tá quente ainda. Ó como vai sumindo, ó. Some toda a água raiz, some, ó, desaparece, ó. Ó. Se você tiver um secador, você pode fazer isso com o secador também. Perfeito. Agora a outra parte agora é dar um banho dela eu vou banhar com tina, tá? Banhar com tina ela. Isso. Agora
Vamos ver aqui, vamos ver se ela vai chegar agora os 12 volts aqui. Porque aqui eu tô vendo bem aqui, ó. Aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, nos pés dos aqui, ó, do diodos retificadores. Olha, tem solda fria. Aqui nos pés do diodos retificadores tem solda fria aqui, ó. Tanto aqui como aqui. Então eu vou ressoldar, que basicamente é isso aí, ó. Por isso que ela não tá ligando. Quer que a solda aqui? Eu vou ter que esperar assim que solda. Vamos soldar aqui nos pés. Olha aqui, ó, nos pinos, né? Nos terminais. Pé não, no terminal. Nos terminais aqui dos diodos retificadores da fonte, ó. Na entrada aqui de tensão. Depois de ter passado pelos retificadores, né, pelo filtro de linha, aliás, depois de ter passado pelo filtro de linha, a tensão vem para cá, para os diodos, olha. Então aqui, ó, ressoldei. Olha só, ressoldei aqui, ó. Tudo ressoldadinho. Ó, os diodos aqui, ó. Vocês estão vendo? Os diodos. Vou aproveitar e fazer logo uma varredura. Ressoldar aqui também, ó. No pé do transformador chope aqui, ó. Olha. Olha só. Também tem solda fria. Faz mais outra varredura onde tem. Aqui também, ó. Também tem solda fria também. Vamos lá soldar. Aonde tem solda fria, pessoal? Aqui, ó, no soquete. Olha aqui, ó, no soquete aqui do LED, ó, dos barras de LED. Isso também faz com que o LED não acenda e dá a impressão que os LEDs não prestam, né? Então eu soldei aqui legal, na boa. Pronto. Deixa eu ver se não tem mais solda fria. Aparentemente não tem. Olha, pessoal, entrada, chega aqui a tensão, passa pelo fusível, vai para a solda de linha, chega no diodo retificador e vai para o capacitor de filtro. Agora vamos fazer um teste. Vou aqui botar o multímetro na escala de DC, né? E vamos ver aqui. Vou energizar ela, vou alimentar. Vou ligar em série, né? Sempre eu gosto de ligar em série. Tem esse cara que eu fiz aqui, ó, que eu ligo em série. Dá pra gente testar tudo junto e ver ao mesmo tempo. Bora ver aqui. Vou ligar aqui o cabo aqui dela aqui. A gente testar. Olha, pessoal, vou aqui, ó, energizar. E agora eu vou ligar aqui, ó. Tá em 220, ó. Vocês notem que tá aqui, ó. Aqui a tensão daqui é 220. A voltagem aqui é 220. Vou ligar aqui no aparelho. Pronto. Tá ligado em série. Agora vamos fazer a aferição aqui nas... Primeiro eu vou testar aqui no pé do capacitor. Cuidado, porque essa parte aqui é viva. Ela dá choque, né? Aqui deve chegar aqui em torno de 270, entendeu? 260, 270, tem equipamento que chega até 300 volts. Então vamos lá, ó. Negativo. No negativo do capacitor, o capacitor tem essa lista aqui, ó, indicando que é o negativo, e o positivo, ó, distante. Vou fazer a aferição. Chegando 280 volts, olha, ó, 281 volts, tá vendo ali, ó? 281, 282 volts, vocês estão vendo lá, né, no multímetro.
Então, a voltagem chegou agora no capacitor. Vamos ver se está passando da fonte primária indo para a fonte secundária. Nesse caso, vamos agora fazer a aferição aqui, ó, em 12 volts. Observe que na própria placa tem, ó, as voltagens, tem o GND. Vou colocar o negativo no GND, que é o terra, e vou colocar a outra no 12 volts. Pessoal, chegou 12 volts, normal, ó. Agora tem voltagem ali, ó. O outro pino que tá marcando 12 volts também. Agora eu vou colocar aqui, ó, no BL on para ver. Tá zerado, porque ela tem que ir lá na placa e voltar para fazer o acionamento, né? O VL on. Bem, pessoal, a voltagem está normal, tá chegando 12 volts normal, tá? Agora vamos ligar, colocar lá no TV para ver se o que é que vai funcionar, vai acontecer. Deixa eu tirar aqui tudo daqui de novo, dar um pause aqui para tirar tudo daqui e já volto aqui para mostrar para vocês já lá no televisor para ver se vai ligar normalmente. Eu vou aqui botar a proteção dela, né? Porque lembrar você colocar a proteção para não acontecer nenhum acidente, né? Fica aqui assim, de fechar curto alguma coisa, olha, coloque logo a proteção. Pronto. E agora vamos colocar aí no televisor, colocar a fonte, a placa da fonte. Perfeito. Vou parafusar para dar segurança, para não ficar correndo para lá e para cá e acontecer algum acidente. Porque se correr, como tá ligado aqui na energia, pode dar curto. E aí, em vez de melhorar as coisas, vai piorar. Então vamos lá. Parafusando aqui, colocar 2 parafusos aqui só para testar. Ligar aqui os conectores. Ligar o conector de tensão, né? Voltagem. E aqui o conector que alimenta os barramentos de LED. Conector que vem do backlight. Deixa eu colocar aqui agora, para não te ver. Deixa eu ligar agora na tomada. E agora, pessoal, olha, acendeu, ó. Dá pra ver daí, ó, tá aceso, ó. Acho que tá o LED bem no centro ali, ó, aceso. Deixa eu apertar aqui para ver se ele tá algum sinal. Olha, pessoal. Televisão indicou que ligou o televisor. O televisor ligou, pessoal, mas não acende o backlight, não aparece também imagem. A gente vai testar aqui, ó, o cabo do backlight para ver se o problema está no barramento de LED. Pega aqui o nosso aparelho, né, de teste de backlight, vou botar aqui para ver aí o que vai acontecer. Bem, pessoal, vamos lá. Depois de ter arrumado a fonte, não tem a iluminação no backlight. Vamos testar aqui, vamos colocar aqui a ponta de prova aqui no negativo. Aqui rapidão o backlight para ver se não é lá o backlight que tá com problema, se não é o barramento que tá com problema. Bora lá, pessoal. Eu tô aqui, ó, passou um carro aqui, ó, vocês estão vendo? Tô com as pontas de prova aqui do teste de backlight, mas não acendeu nadinha lá dentro e não acusou nada aqui, ó. Então isso implica dizer que o problema tá lá, ó. Ele tem que fazer esse barulho, ó. Não tem nada, ó. Então vamos ter que desmontar essa caixa de LED. Provavelmente o barramento de algum LED com problema. E a gente vai ver o que está acontecendo. Eu vou fazer em 2 partes, né, o vídeo desse televisor. Na primeira parte eu vou trabalhando na fonte, como você viu. E a fonte aí é normal, olha só, tá? Continua ligado. Deixa eu tirar aqui, ó. Continua ligado, ó. Ó, vou ligar, ó. Vai acender lá, ó, LED, ó. Olha, o televisor ligou. Acho que se ligar o alto-falante vai falar. Vou ligar o alto-falante aqui só para te ter uma ideia como o problema agora é nos barramentos de LED. Você ligar o alto-falante para gente ter certeza que o problema é solar. Vamos lá ligar o alto-falante para gente ver. E interagir a nossa família. Vocês estão vendo? O público é essencial. Tá funcionando, ó. No canal 1. Que a gente quer que tenha mais quadros e mais quadros de Então o LED aqui pra problema gente poder é os barramentos de LED. atividade física. Então, acompanhe conosco aí o outro vídeo, tá? Aonde vamos estar. É o que faz desse Onde vamos estar aí quem quer sair da rotina, cuidar fazendo da a correção saúde, desses barramentos de LED.
Então acompanhe conosco o segundo vídeo dessa série, desse televisor aqui. É um televisor, como eu falei, é um TSL, o modelo L32S4900S. A primeira parte a gente conseguiu resolver, era a fonte, oxidação e solda fria. E agora a segunda parte do vídeo, a gente vai aí ver por que não tem imagem, o barramento de LED. A gente vai já resolver esse problema. Um abraço aí, até o próximo vídeo, pessoal.